Eles podem ser usados para gerar oxigênio, gerar explosivos, herbicida e até mesmo remédio para afta. Quem conhece gosta, quem realmente conhece evita um pouco de mexer com eles. E hoje no canal Elementavo, cloratos. Fala pessoal, no vídeo de hoje você vai aprender ou conhecer mais sobre os cloratos de maneira geral. E se curtiu o vídeo, dá aquele like e segue o canal para mais conteúdos como esse. Então bora lá. Nesse vídeo vamos abordar os seguintes tópicos: as principais características dos cloratos, como é produzido e estocado, demonstrar algumas aplicações dos cloratos e aplicações práticas também, curiosidades e segurança, e após isso a minha opinião e a finalização do vídeo. E primeiro vamos começar com as características dos cloratos. Mas primeiro, o que é um clorato? Clorato é o nome que se dá a uma molécula que possui o ânion clorato. E esse ânion clorato significa que ele tem um átomo de cloro ligado a 3 átomos de oxigênio. E o que está junto com ele vai decidir qual é o nome desse clorato. Por exemplo, o mais famoso é o clorato de potássio, que seria KClO3. E um outro exemplo seria clorato de hidrazina, seria a hidrazina ligada ao ânion clorato de hidrazina. Geralmente, em condições normais de temperatura e pressão, os cloratos são sólidos. Pelo menos eu nunca vi um clorato que não fosse sólido em temperatura ambiente. Se você conhece algum, coloca aí nos comentários. Uma outra característica dos cloratos é que eles são oxidantes muito fortes. Isso significa que eles fornecem oxigênio para uma determinada mistura ou composição. Resumindo, a um combustível. Por exemplo, se o clorato de sódio for misturado com carvão, carvão é um combustível. Então ele vai pegar fogo como se fosse uma pólvora. E agora que vem a grande fama dos cloratos, apesar de eles serem oxidantes muito bons, eles são muito instáveis. Isso significa que eles são sensíveis à temperatura, ao impacto, à frição, podendo pegar fogo, decompor e causar um acidente. Em um vídeo em que eu estava fazendo o cloreto de fósforo, eu misturei o clorato de potássio com sulfeto de antimônio, que é um combustível, e só de mexer, não botando nenhuma força, só mexer mesmo normal, ele já pegou fogo sozinho e quase que queimou a minha mão. É justamente por causa disso que as fábricas hoje em dia de fogos geralmente usam mais o perclorato do que o clorato, porque o perclorato é mais estável do que o clorato. E uma outra característica que eu gostaria de citar se trata sobre a solubilidade dos cloratos. E nesse ponto, cada clorato vai ser muito diferente um do outro. Como, por exemplo, o clorato de potássio é muito menos solúvel em água do que o clorato de sódio, por exemplo. E por isso que é mais fácil você cristalizar o clorato de potássio do que o de sódio. Para vocês terem noção, o clorato de sódio chega a dissolver cerca de 100 gramas em 100 ml de água, enquanto o clorato de potássio chega a dissolver, em média, 7 gramas a cada 100 ml de água. E agora vamos falar da produção dos cloratos. Existe diversas formas de se produzir o clorato. Eu vou citar algumas das mais famosas aqui. A primeira delas é a eletrólise. Esse método consiste em você passar uma corrente elétrica sobre uma solução de cloreto, transformando o cloreto em clorato. Como, por exemplo, em uma solução de cloreto de sódio, que seria sal de cozinha, ela vai virar clorato de sódio. E a forma que essa corrente é passada na solução são através dos eletrodos, sendo o ânodo o eletrodo responsável pela corrente positiva e o cátodo o eletrodo responsável pela corrente negativa. E nesse caso, ambos devem ser resistentes à corrosão, porque durante a transformação do cloreto para clorato, vai ser liberado cloro e outros intermediários, como hipoclorito, que seria água sanitária, que são altamente corrosivos. E esse foi o método que eu mais utilizei para poder fazer grandes quantidades de clorato, porque é muito mais viável, é muito mais simples e é muito mais seguro. E no exemplo que você está vendo, é a minha célula funcionando, fazendo clorato de sódio ou o de potássio, né, passando aí já a corrente através dos eletrodos, com a célula já funcionando certinho, a parte elétrica. Eu vou deixar mais detalhes desse vídeo, né, aqui nos comentários, se você quiser. Corre lá e dá uma olhadinha que vai ser muito mais completo essa parte. O outro método é a desproporção de um hipoclorito. No caso, um método mais famoso é o que você ferve a água sanitária, que a água sanitária ela é composta por hipoclorito de sódio. Então quando você ferve essa água, você vai transformar o hipoclorito em clorato de sódio e cloreto de sódio. Só que esse método é muito pouco eficiente. Eu já cheguei a fazer aqui no canal através desse método e o rendimento é muito baixo, gasta muita energia, muito recurso, porque você tem que ferver muitos litros ali de água sanitária para poder obter poucos gramas de clorato. Então no final é como se você pagasse R$50 em um copo de água. Então esse método ele é bom para você demonstrar ali, né, fazer experimentos, mas para a prática ele não é viável. Outro método menos conhecido é você passar o gás cloro em uma solução de hidróxido do que você quer transformar em clorato, por exemplo, no hidróxido de sódio. Só que nesse caso você vai estar mexendo ali com um gás altamente tóxico em um hidróxido derretido que é altamente corrosivo.
Então, eu não cheguei a testar esse método, mas ele existe. O outro método é utilizando o ácido clórico para produzir clorato. É nesse método onde você consegue obter o clorato mais puro possível, que você vai estar reagindo diretamente à base com ácido, por exemplo. O bicarbonato de sódio com ácido clórico vira clorato de sódio. Bicarbonato de potássio com ácido clórico vira clorato de potássio, e por aí vai. Então resolvi fazer um pouco desse ácido clórico na prática para demonstrar para vocês o processo como é que é. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o clorato de sódio que eu fiz usando a célula de eletrólise juntamente com o cloreto de bário para executar uma chamada dupla troca, onde o clorato de sódio vai doar o clorato para o bário, formando clorato de bário e cloreto de sódio. E nesse caso, primeiro eu estou criando o clorato de bário, porque durante a reação para obter o ácido clórico, os resíduos são insolúveis em água e no ácido. Então eu consigo simplesmente filtrá-los. Porque se você for ter que destilar o ácido clórico, como ele é altamente explosivo, aí já não é muito legal. E após fazer algumas recristalizações do clorato de bário, eu fiz um teste colocando açúcar e observe-se que a chama fica bem verde, que é característico do bário. E agora com o clorato em mãos, eu vou estar utilizando o ácido sulfúrico para poder gerar o ácido clórico e sulfato de bário. E nesse caso, como eu falei anteriormente, o sulfato de bário ele é insolúvel, então eu consigo filtrar ele da solução. Outra coisa muito importante, eu não vou reagir diretamente o ácido sulfúrico e vou jogar ele ali no clorato de bário, porque ele vai gerar o ácido clórico numa concentração altíssima e ele detona espontaneamente. Então se eu fizesse essa reação, iria simplesmente explodir tudo ali na minha frente. E para evitar isso, eu vou estar dissolvendo primeiro o clorato em água para criar ali uma solução de ácido clórico em média de 10% de concentração. Nessa concentração é seguro trabalhar com ácido clórico. Depois da reação do ácido sulfúrico com o clorato de bário, eu vou estar fazendo algumas filtrações para remover o sulfato de bário e obter nossa solução com ácido clórico. E agora que eu possuo o ácido clórico, eu consigo gerar qualquer clorato. Nesse caso eu vou fazer o clorato de estrôncio. Eu vou estar reagindo então o bicarbonato de estrôncio com a minha solução de ácido clórico para gerar clorato de estrôncio. Eu vou estar evaporando essa água de forma lenta até obter o nosso clorato de estrôncio limpo e seco. E para realmente comprovar que é o clorato de estrôncio, eu vou estar fazendo a mesma reação, que é usando o açúcar com o clorato de estrôncio e vai estar gerando aí essa chama vermelha muito forte que é característica do clorato de estrôncio. Com isso aí eu já consigo criar qualquer clorato, só reagindo à base que eu quero com o nosso ácido clórico, que vai gerar o clorato do que eu quiser. Eu fiz várias amostras aí de cloratos diferentes, eu só não fiz o de cobre, porque ele precisa de secar a vácuo, porque não pode passar de 40 graus, senão ele vai decompor. Então eu deixei isso para o meu amigo Daniel Lucas, do canal Daniel Lucas do YouTube, fazer essa parte chata para mim e me mandar pelo correio o clorato de cobre que produz essa chama linda que você está vendo aí. E para finalizar é a parte da obtenção de clorato. Eu vou só dar mais um exemplo aqui, né, que é você fazer a extração do clorato de onde já tem clorato. O mais famoso é você extrair o clorato dos palitos de fósforo, né, da caixa de fósforo, porque a ponta dele é clorato com resinas para poder, quando você riscar ali onde tem realmente o fósforo, ele pegar fogo. Só que eu não realizei essa extração porque é muito demorada, tem que ter muita paciência, coisa que eu não tenho muito. Então vou estar mostrando para vocês o Rodrigão, do canal do Química Integral, fazendo a extração do clorato de palito de fósforo. Claro que, né, tem que ter muita paciência, igual eu falei, então deixa isso aí para quem já tem mais experiência de casa. Diversos outros produtos contêm clorato, só que é muito perigoso você extrair desses lugares, como por exemplo, fogos de artifício, né, outras composições aí que já estão prontas e você extrair o clorato tipo, desmontando fogos, que é praticamente uma bomba, né, é perigoso, né, por razões óbvias, né, eu acho que nem preciso falar aqui. E agora vamos para os exemplos dos usos dos cloratos. Como eu já citei e demonstrei, né, os cloratos são muito utilizados aí no ramo de fogos de artifício para poder gerar as cores bonitas, né, igual vocês viram o bário verde, o estrôncio o vermelho, né, o sódio laranja, etc. Então, citando aí, o mais famoso de cara é, no caso, o fogo de artifício. Eles também são utilizados para poder criar uma pólvora chamada pólvora flash, que é utilizada naquelas bombinhas B1, B4, rojão, né? Aquele rojão que só faz aquele tiro seco, o próprio treme-terra, né? Que é um bem famoso. Utilizam aí o clorato para fazer a pólvora flash, para causar aquela detonação absurda. Essa pólvora flash, ela usa aí um metal combustível junto com o clorato para poder produzir muita energia.
e nessa produção vai dar uma luz muito forte. E foi assim que eu fiz, por exemplo, um efeito termobárico, que é uma bomba que ela tem mais combustível do que oxidante, ela causa um brilho muito forte, e um próprio sinalizador, no caso de magnésio, que é utilizando o clorato com o magnésio, que aí cria uma luz muito forte, né, comparadas aí à granada flash. E botando um pouco no exemplo das cores, eu fiz uma demonstração com 4 cloratos diferentes, no caso o clorato de sódio, de estrôncio, de bário e clorato de cobre. E para isso usei uma composição base mais o clorato. Ela é basicamente resina fenólica, clorato de potássio para realçar a cor, a goma laca e o clorato da cor em si, né? Por exemplo, eu usei o clorato de bário para poder colocar a cor verde na composição. Deu para demonstrar que a cor de cada clorato específico gera uma cor diferente. E ficou muito bonito na minha opinião, apesar de ser meu, né, de ser o meu teste, mas realmente ficou uma imagem muito bonita, representando aí as cores de cada clorato. E seguindo, um outro uso dos cloratos é para fazer as bombas de fumaça comerciais, podendo ser elas coloridas ou a branca. E nesse caso, o clorato que é mais utilizado é o clorato de potássio, porque não pega umidade com o tempo e é mais estável. Esse vídeo que vocês estão vendo também é um vídeo que eu fiz, ensinando ali passo a passo como fazer uma bomba de fumaça utilizando o clorato. E também eu vou colocar aqui na descrição, para se você quiser acompanhar ou replicar o experimento, fiquem à vontade. Os cloratos eram usados para espoletas de munições, justamente porque como ele era sensível ao impacto, né, quando tem aquele atrito, né, com a espoleta, ela já entrava em ignição. Porém, hoje em dia caiu bem em desuso por causa da corrosão que o clorato provoca, e também a própria sensibilidade, que às vezes pode gerar disparos acidentais. E eu vou estar demonstrando aqui para vocês uma composição muito famosa chamada Armstrong Mix. Ela é produzida através do clorato de potássio e do fósforo elementar, no caso do fósforo vermelho. Então eu resolvi fazer uma demonstração prática com uma quantidade muito pequena, né, mas mesmo assim já estava ali de luva, fone de ouvido, óculos, armadura, tudo mais, porque ela é muito sensível, como vocês vão ver agora. Como vocês viram nos testes de impacto, frição e até mesmo de chama, ele é muito sensível, não precisa de quase nenhuma força para ele entrar em ignição ou explodir. Então é uma mistura muito perigosa, né? Porém, ela é usada em uma coisa que provavelmente, né, vocês já viram, que aquelas arminhas de brinquedo antigas que tinha uma espoletinha vermelhinha. Aquela espoletinha vermelhinha lá é Armstrong Mix. Então, aí é um uso, né, do Armstrong Mix, pode ser usado até hoje. Um outro uso dos cloratos é para gerar oxigênio. Mas então, quando eu gero o clorato e depois eu vou usar ele para gerar oxigênio, esse oxigênio vai ser em movimento. Então é basicamente ar. Então eu estou estocando vento. A decomposição térmica dos cloratos libera oxigênio e o cloreto referente. Por exemplo, o clorato de sódio vai liberar oxigênio e cloreto de sódio. E seguindo essa linha, eu fiz um experimento usando o clorato de potássio com um pouco de dióxido de manganês como catalisador, fiz o aquecimento dentro do tubo de ensaio e fui lentamente ali colocando o pedaço de papel somente em brasa. Vocês vão ver que ele vai pegar fogo quando ele chega perto ali da boca do tubo de ensaio, demonstrando assim que ele tem oxigênio. Como ele é mais pesado do que o ar, ele fica ali dentro do tubo de ensaio. Quando eu chego ali perto o papel, ele pega fogo. Isso prova que ele tem oxigênio.
E novamente aí citando o canal Química Integral, onde ele realizou um experimento similar a esse, só que ele pegou simplesmente o combustível, que é aquela jujubinha, né, e jogou direto ali no tubo de ensaio com o clorato derretido. Essa aí foi a reação. Vendo assim é bem mais divertido, só que eu prefiro ficar um pouco mais nos experimentos, entre aspas, tranquilos. Eu tenho um pouco de receio de jogar combustíveis em cloratos derretidos, né, mas tem pessoas aí que não. Herbicidas. Isso mesmo, os cloratos, devido à sua alta capacidade de ser um oxidante, ele vai ser ótimo ali para oxidar matérias orgânicas, no caso, as plantas. Eu fiz um teste com uma solução de clorato de sódio com baixíssima concentração, joguei ali sobre uma planta e depois de 2 dias ela já praticamente estava totalmente morta, já estava seca e acabou. Eu não cheguei a ver se tem uso atualmente de cloratos para herbicidas. Creio que não, porque você usar o clorato de sódio, ele vai ter aquele mesmo efeito de salgar a terra, então a terra vai ficar infértil. Então creio que não vai ser um método muito eficaz de só você matar uma planta ali durante um tempo. Vai realmente zoar com o solo e é isso aí. Remédio para afta. O clorato é usado também como remédio para afta, no caso o clorato de potássio. Eu cheguei a ver esse medicamento que ele utiliza o clorato de potássio, possivelmente porque ele vai matar todas as bactérias da afta e vai fazer com que a afta saia mais rápido, né? Eu particularmente nunca usei esse remédio, mas achei muito legal de o clorato também estar sendo usado ali até mesmo como algum tipo de medicação. Altos explosivos, essa parte é a parte que o povo mais gosta, né? Vamos lá, até mesmo a pólvora flash, que já é uma combustão muito forte. O clorato, por exemplo, o clorato de potássio também é utilizado ali para fazer composições de alta velocidade de detonação, sendo uma delas muito famosa, conhecida como Shedit. Shedit seria o clorato de potássio com um combustível orgânico, de preferência diesel ou óleo ou vaselina, e ele sendo acionado como uma espoleta, ele causa uma detonação muito violenta, podendo ultrapassar ali os 3.000 metros por segundo. Precursor para perclorato. Nesse caso, o clorato é utilizado para poder gerar o perclorato, sendo que o perclorato é o ClO4 e o clorato é o ClO3. Então você utiliza ali o clorato para poder produzir o perclorato, adicionando mais um oxigênio ao átomo de cloro. E como eu citei, você vai fazer essa reação porque os percloratos são mais estáveis do que os cloratos. Você não pode, por exemplo, fazer um combustível de foguete usando clorato, até pode, mas é perigoso. Mas utilizando o perclorato, como exemplo, o perclorato de amônio, ele é utilizado ali na NASA para poder fazer aqueles boosters de foguete. Então, os percloratos são muito mais utilizados do que os cloratos quando o assunto é estabilidade ou combustível de foguete. E agora algumas curiosidades. Alguns cloratos são tão estáveis que eles não precisam nem de ter o combustível para poder serem reativos. É o exemplo do clorato de amônio, onde ele sozinho ele já pega fogo, se você colocar fogo nele, ele decompõe sozinho em cloro e oxigênio, o que é muito perigoso, e ele simplesmente pode detonar se você der uma pancada nele. Eu fiz um vídeo muito específico sobre esse clorato, também vou estar colocando aqui na descrição do vídeo. Se você está vendo o vídeo até aqui, né, já manda aquele like lá e a inscrição, porque provavelmente você está gostando bastante. Todos os cloratos são instáveis se você expor ele ao ácido sulfúrico, que no caso eu citei anteriormente que ele vai liberar o ácido clórico numa concentração altíssima. Então ele por si só é um explosivo. Então essa reação de ácido sulfúrico com clorato é loucura. É você querer que o negócio estoura mesmo. Aí não tem nem o que fazer. E é por isso que é muito famoso você, né, se você já está nesse ramo da pirotecnia ou já ouviu falar, que o enxofre é usado para poder fazer a pólvora flash ficar mais forte. De fato, a pólvora flash fica mais forte se você colocar enxofre. Só que se tiver uma umidade ali, né, e esse enxofre por acaso virar um ácido sulfúrico ali, mesmo que seja uma moléculazinha, já é o suficiente para poder fazer toda a mistura entrar em ignição e causar um acidente aí terrível. Geralmente, os cloratos com qualquer composição de amônio também são muito instáveis, como por exemplo, qualquer clorato com sulfato de amônio ou qualquer outro composto de amônio pode fazer com que gere ali intermediários que são muito instáveis, até mesmo o próprio clorato de amônio pode ser um deles, que pode deixar ali a sua mistura bem suscetível a detonar quando ela quer, né? Resumindo, instabilidade. Existem também alguns cloratos mais exóticos, como por exemplo, clorato de ureia. Então, se você pegar o ácido clórico, que a gente fez aqui no vídeo, e jogar tipo no seu xixi, você está criando ali um clorato muito instável, né? Similar ao clorato de amônio, que pode detonar. Então, é basicamente você fazer um
corato de xixi. É isso aí. Agora, dando a minha opinião a respeito dos coratos, eu particularmente acho que é muito legal você lidar com eles em questão de curiosidade, né, fazer algumas composições, só que tem que ter em mente que eles são instáveis por natureza. Então, é muito complicado você garantir a segurança durante você mexer com esse tipo de composição. Então, se você for mexer ou coisa assim do tipo, é bom você fazer pequenas quantidades, né? Ter sempre ali um equipamento de segurança. Óculos, por exemplo, tem que ser 100% do tempo, até porque qualquer coisa que acontece ali perto voa alguma coisa no seu olho, né? Tá ali pelo menos com alguma luva mais resistente quando você for testar alguma composição. Então, basicamente é isso. A minha opinião sobre os coratos é que são substâncias fantásticas. É muito legal você ver o negócio funcionando, só que tem que ter aquele cuidado, porque é muito ruim quando você está lidando com uma coisa legal e você adquire um trauma com aquilo, né? Então, se você for lidar com o corato, assistam vídeos do canal, porque além de fazer, eu também faço experiências com eles e sempre cito a parte da segurança. Eu queria dedicar agora o final do vídeo para os membros do canal. Além de ajudar o canal, você como membro você vai ter acesso a vídeos exclusivos e até acesso ao grupo do WhatsApp, onde a gente troca uma ideia, né, a partir do nível VIP ou superior, e é muito bacana, né, todo mundo que está lá no grupo, o próprio incentivo, então é muito bacana estar participando mais ativamente do canal. E é isso. Obrigado a todo mundo, não só aos membros, quanto quem está assistindo, quem está curtindo, quem está se inscrevendo, porque tudo ajuda. É isso. E se você quiser sugerir algum tema, você também pode colocar nos comentários do vídeo, que eu leio todos os comentários sempre e vou responder. Então, até a próxima.